Bocho sampo pagyo trashi pa tuche tempe trile pelge drolor zampe ze parche palden lame shabla solvade Omo a Guru Vajradhara Suma Timu Nishasane Kar Uta Vardanya Shri Samanya Sarva Siddhi Hum Om a Guru Vajradhara Uta Vardanya Shri Manya Sarva Siddhi Hum Om Guru Vajra Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Pakyuke Kudan Dagilu Pakyuke Tudan Dagilu Tenyerme Chikdo Jingi Kyuke Kudan Dagilu Makyuke Sundan Daginga Makyuke Tudan Dagi Tenyerme Chikdo Jingi Lo Om Muni Mahamuni Shakyamuni Svoha Om Muni Shakyamuni Svoha Om Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha Sangye Chodan Sogi Chonamla Chanchu Pardo Dani Kyapsuch Dagi Jinso Gibe Sonamgi Drola Penchira Sangye Druparish Sangye Chodan Sogi Chonamla Chanchu Pardo Dani Kyapsuch Dagi Jinso Gibe Sona Drol Sangye Druparasho Sangye Chodan Soge Chonamla Jancho Pardo Danik Gibe Sonamgi Drola Penchira Sangye Druparasho Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Boa noite. Como dizia Lama Tsongkhapa, o texto sobre Guhya, comentário do estágio de realização de Guhya Samadhi,
Dirjupani kelpa sangwashe lekpar somla gawe shingida rabser zumbe nyam dan dembai nyam nami nyogi kyon som pong la nyen. Dirjupani kelpa sangwashe. Saiba o quanto você é afortunado de entrar aqui. Dirjupani kelpa sangwashe. Lekpar somla gawe shingidan, refletindo bem sobre essa fortuna, resplandeça com alegria. Gawe shingidan. Lekpar zumbenyam da dembai, em um estado de manifestada alegria com um sorriso luminoso, escute com atenção, abandonando a distração e os recipientes defeituosos. Para mim é uma grande alegria, me dá uma grande alegria pensar que a gente tem a possibilidade, eu não digo entender, já é querer até pedir demais, mas já só de poder ler, está hoje indo em direção da conclusão do 9º capítulo do Bodhisattva Charyavatara. Não que eu fique feliz de estar concluindo, mas eu fico feliz de ter lido, de ter passado por isso, ter essa grande oportunidade. Isso é algo que de verdade me deixa muito feliz. Ainda mais pela importância daquilo que está sendo levado, daquilo que está sendo visto, que a gente vai hoje repassar. Mas, né, a gente vê no mundo no qual a gente passa boa parte da nossa vida, sendo levado principalmente pela sobrevivência, pelos prazeres, por evitar os sofrimentos e as dores, né? A gente passa uma infância que é passada principalmente entre aprender a parte da educação e se divertir e descobrir o mundo. Aí depois a gente tem um momento, depois da adolescência, indo para a nossa idade adulta, momento no qual o nosso objetivo é se divertir e entender melhor quem somos, né? Não num nível profundo, mas um pouco mais superficial. Aí depois tem a fase no qual a gente tem as responsabilidades da vida, e aí começa, isso ocupa uma boa parte da nossa vida. Enquanto isso, vamos tentando ser felizes com aquilo que dá. Aí depois chega um momento no qual o corpo não tem muito mais força, não nos encaixamos muito mais bem na sociedade, porque é uma sociedade que preza a juventude e despreza a terceira idade. E a gente vai chegando num ponto, daqui a pouco a vida acaba, né? Se a gente for olhar, quantas vezes na nossa vida, qual é o espaço que a gente tem na nossa vida para poder, de uma forma sincera, profunda, refletir sobre a correta visão da realidade, ou em outras palavras, para refletir sobre o paradigma no qual nós vivemos. Que a base das nossas ações é a base daquilo que a gente faz, é aquilo que vai determinar a nossa forma de viver. Lembrando que não necessariamente a gente tem que viver para sobreviver, tá? O que eu estava falando antes é assim, em geral, aquilo que acaba acontecendo para muitos de nós. Então, para mim, poder dedicar um pouco de tempo para a gente refletir sobre qual é a forma correta, coerente de se relacionar com o todo, com a realidade, isso é algo que para mim é extremamente importante. Ok? Então hoje nós chegamos aqui no verso 154 e a proposta de hoje é a gente terminar o 9º capítulo, porque já vimos bastante, tem sido muito bom esses dias fazer um ensinamento logo depois do outro, porque isso ajuda também a não perder o ritmo, que senão cada vez tem que voltar, etc. Por isso hoje eu não vou repetir aquilo que a gente já viu ontem, né? Ontem a gente viu um ponto extremamente importante, que é o porquê que a vacuidade é da natureza de vacuidade, né? Esse foi um ponto super importante que a gente viu ontem. E hoje vamos seguir adiante, então. Não fica se a gente abrir de novo a portinha de ontem aí. Então, eu não quero chegar hoje já mais tarde e faltar 2 versos, sabe? Então vamos indo em direção à conclusão. Então chegamos no verso 154. E a parte do verso 154, em tibetano se diz Te Tokpala Beba Rikpa. Te Tokpala Beba Rikpa, ou seja, que é para então
uma vez que a gente entendeu o que é a vacuidade, que é o vazio de existência intrínseca, e agora do vazio de existência intrínseca, ele fala, aqueles que são como eu, aqueles do meu tipo, que está traduzido aqui, aqueles que são parecidos comigo, aqueles que são como eu, que tiveram o processo de compreensão, aqueles que são parecidos, compreendam, por favor, que tudo é como o espaço. Que todos eles não são pessoas, que todos os fenômenos são como o espaço. Que tudo é como o espaço. Quer ver que está aqui? Então diz, né? Tamche namka drawarni dakde yonsu sunwarki. Da drawani tsompapo kin kyunwadan tsowo te konani matokpe soso kyo namla damba yinos. Aqui o que diz que quando Shantideva diz, né? Aqueles que são como eu, na verdade ele faz o quê? Uma atitude de humildade. Ele está se colocando numa posição que não é dele. O que ele faz nesse caso do texto? Ele se coloca no nosso nível. E, na verdade, não é que ele fala aqueles que não, vocês que não entenderam nada. Ele não está falando para a gente. Ele está se colocando junto e ele fala, aqueles que são como eu, que ainda não realizaram a vacuidade. Tá? Então, compreendam, por favor, que tudo, que todos os fenômenos, que tudo é como o espaço. O que quer dizer isso? Gostaria rapidamente aqui de entrar um pouco no fato que o espaço é um conceito que ajuda muito na compreensão da correta visão da realidade. Quando a gente entende melhor como que é o espaço, a gente pode entender melhor a vacuidade. Então, aqui o que está dizendo que todos os fenômenos são como o espaço. Que a natureza dos fenômenos é como a natureza do espaço. O que quer dizer isso? Vamos lá. Definição de espaço. Antes disso, definição de vacuidade. Tokrek kaktsam... Não, desculpa, essa é a definição do espaço. Gakcha kaktsam gimeg. Olha como é parecido em tibetano. Definição de vacuidade. Gakcha kaktsam gimega. Definição de espaço. Tokrek kaktsam gimega. Okay? Então a definição de espaço e vacuidade é muito parecida. Muda a primeira parte e o kaktsam gimega é igual. Ou seja, a parte que é igual é quando se diz a negação não afirmativa. Okay? A simples não existência. A gente explicou na outra aula por que se diz negação não afirmativa. Okay? Então, é a negação não afirmativa do objeto de negação. Isso é a definição de vacuidade. E a definição de espaço, a negação não afirmativa de contato obstrutivo. De obstrução. Ok? O que isso quer dizer? O que é o espaço? O espaço é a falta de obstrução. Ou seja, tem espaço na minha mão para apoiar o sino? Sim. Aí a gente vai lá e coloca o vaso na mão. E pergunta, tem espaço na mão para colocar o sino? Não. Por quê? Porque tem algo que obstrui a possibilidade para o sino estar lá. Ok? Então, o que acontece? O que é o espaço? Não é algo no qual não existe nada. O espaço é a falta de obstrução. Tem espaço na minha mente? Depende. Tem espaço na mente para quê? Ah, para ler esse texto? Tem algo que está obstruindo isso? Não, então tem espaço. Tem algo que está obstruindo aquilo? Não tem espaço. Tem espaço na mesa? Depende se algo vai estar obstruindo aquilo ou não. Se tem espaço ou não. Então, onde quer que exista matéria, existe um espaço que está sendo ocupado por aquela matéria. Porque, por exemplo, na mesa eu coloco o livro. O livro ocupa um espaço. Não tem espaço para colocar o sino. Ok?
Mas o que ocorre é, por que eu posso colocar o livro aqui? Porque tem espaço para o livro. Por que o livro pode estar aqui? Porque tem espaço para ele estar aqui. Ou seja, não tem obstrução para ele. Por que não tem espaço para o sino? Porque esse espaço está sendo ocupado pelo livro. Ok? Mas a pergunta é, existe espaço aqui? Sim, só que está sendo ocupado pelo livro. O que é o espaço? É a falta de obstrução. A gente não pensa num espaço físico do ponto de vista de medida e tamanho. O espaço é a simples falta de obstrução, de contato obstrutivo. Ok? O que é interessante da gente olhar no espaço? Onde quer que exista espaço, existe matéria. Não existe um espaço vazio. Entre as minhas duas mãos, tem espaço? Sim. Ele está cheio ou está vazio? Se ele estivesse totalmente vazio, o avião não poderia voar. O que faz com que o avião voe? A densidade do ar. É porque o ar tem a sua densidade que permite que o avião voe. Ou seja, entre as minhas duas mãos tem um monte de coisa aqui. Ok? Não é que não tem nada. Não tem obstrução para que uma mão consiga chegar na outra. Mas tem um monte de coisa. Qualquer lugar onde exista espaço, existe matéria. Onde quer que exista matéria, existe espaço. Por isso, espaço e matéria são da mesma natureza. Onde quer que tenha espaço, tem matéria. Onde quer que tenha matéria, tem espaço. Ok? Dá para entender esse processo? Então, o que acontece com isso? Nos mostra que a matéria é a afirmação daquilo que existe. O espaço é a negação que vai junto com aquela afirmação. Ok? Por que o livro existe na mesa? Porque não existe obstrução para o livro na mesa. Okay? Porque não tem a obstrução para ele estar aqui. Por isso que ele pode estar aqui. Quando a gente fala sobre a vacuidade, o que ocorre? Porque, do mesmo jeito que onde quer que exista matéria, existe espaço, onde quer que exista o vazio de existência intrínseca, existe interdependência. Onde quer que exista interdependência, existe o vazio de existência intrínseca. Ok? São muito parecidos os dois. São duas coisas diferentes. Espaço é espaço, vacuidade é vacuidade. Porém, são bem parecidos. Qual que é a definição? Quando é que a gente consegue perceber o espaço, ver o espaço? Através da negação de obstrução. Qual é o objeto de negação no caso do espaço? O contato obstrutivo, que ele é negado. Okay? Ou seja, a não existência de contato obstrutivo é espaço. A não existência de existência intrínseca é vacuidade. Ok? Tem um verso que algumas vezes eu já disse ele, que foi as primeiras palavras que Buda disse depois de ter atingido a iluminação, que são contadas num sutra, chamado Sutra de Lalita Vistara, que é o sutra que conta a vida de Buda. Sutra Mahayana, representado em Borobudur. E tem os versos que diz: Sabshi Turtle, Wessel Dumache, Dutsitabu, Chushik, Kowonye, Sula Sheken, Kowar Minupe, Mime Nagitsaltu Nebracham. Sabshi Turtle, profundo e pacífico, livre de elaborações, clara luz, ou como clara luz, e não composto. Wessel Dumache, um néctar assim eu encontrei. A quem quer que eu explique não vai poder entender. Por isso fico sozinho na floresta. Okay? Sobre o que Buda falava nesse caso? Profundo e pacífico. É a vacuidade. A vacuidade é o que existe de mais profundo em tudo. Em qualquer fenômeno, se a gente for ver qual que é a natureza mais profunda, se a gente for analisar e buscar, o que a gente vai encontrar em qualquer fenômeno? Que ele não existe de uma forma autônoma.
que ele existe, porém não existe por si só, que ele existe interdependente, por isso ele é vazio de existência intrínseca. Por isso é profunda a vacuidade. Ela é pacífica, pois a vacuidade, dentro, que na realização de vacuidade não existem conflitos e não existem elaborações mentais, etc. Mas a vacuidade pacifica os venenos mentais e o sofrimento, a realização da vacuidade. Por isso é pacífica, ela pacifica. Sabe, Tjödral é livre de elaborações, porque não existe a vacuidade grande, a vacuidade pequena, a vacuidade longa, a vacuidade curta. Vacuidade é vacuidade. Você pode pegar de uma coisa enorme e de uma coisa pequena. No final, como vacuidade, é igual. É a simples não existência de existência intrínseca. É o simples vazio de existência intrínseca. Que seja de uma coisa, que seja da outra. Não é que vai ter a vacuidade amarela, a vacuidade vermelha, a vacuidade azul. Não. Vacuidade é vacuidade. Por isso é livre de elaborações. É clara a luz, no sentido que faz referência, nesse caso, à natureza da nossa mente, muito sutil, que é da natureza de vacuidade. E é não composta. Ela é não composta, pois a vacuidade ela é permanente. A vacuidade de ontem, o que era? A simples não existência de existência intrínseca, o vazio de existência intrínseca. O que vai ser a vacuidade de hoje? De amanhã? O vazio de existência intrínseca. O que é a vacuidade de hoje? O vazio de existência intrínseca. Então não é que a vacuidade vai mudando. Então, olha, ano passado a vacuidade era isso, hoje ela mudou um pouco. Não. Ela é não composta nesse sentido. Ok? Então essas são características que a gente tem. E essas mesmas características, muito parecidas, a gente encontra quando a gente fala sobre o espaço também. Então um dos processos para realizar a vacuidade é meditar no espaço, entender como funciona o espaço, para poder, através do espaço, compreender a vacuidade. Okay? A gente fez esse processo direto com a vacuidade, vendo o objeto de negação, etc. Mas esse processo é feito também através do espaço, que nos ajuda, certas vezes, a entender melhor. Então, por isso que aqui Shantideva diz, aqueles como eu compreendam, por favor, que todos os fenômenos são como o espaço. Ou seja, que eles são vazios de existência intrínseca. Eles não têm uma existência própria, autônoma, independente. Ok? Muito bem, vamos adiante. Koroni vitempe goneninje chembo mikpa tempas. Okay, os próximos versos, eles nos levam ao processo da gente estar vendo desenvolver amor e compaixão, que é o que nos dá força para nos colocar energia em realizar a correta visão da realidade. Porque não é uma coisa fácil mudar de paradigma. Pode parecer super legal, mas não é óbvio. Então, se a gente não tiver um incentivo forte mesmo, vai ficar só na ideia. Ok? Então diz. Mas aqueles que desejam a felicidade para um eu, ficam agitados e muito acelerados. Deixa eu ver aqui. Tabdan dani dewar dönamni tabdan tröve gyudaki. Rabtu trugdan gawarche nyange betsul tsöbadan pensun tsödan bigbadan dikda gini tsekchinso. Mas aqueles que desejam a felicidade para si mesmo, para o eu, de uma forma egoísta, aqueles que vivem apenas pensando no eu e no meu, ou seja, nós, em grande parte, ficam agitados e muito acelerados. O que quer dizer isso? Ficam sempre indo, agitados no sentido de ir sempre à busca do objeto de prazer e ao mesmo tempo correndo para cima e para baixo, tentando evitar os sofrimentos. Okay? Através de brigas e festividades como a causa, e em seguida, através de angústia e esforço excessivo resultantes, disputas desanimadoras, esfaqueamentos e facadas entre si, eles passam suas vidas com tremendas dificuldades por seus atos negativos. Ou seja, o
que está sendo dito aqui? No final das contas, qual é o resultado de passar lá a vida inteira apenas pensando no próprio bem-estar, no eu e no meu? Se a gente for observar, aonde que está a causa, a raiz dos conflitos nos que a gente vive na nossa sociedade? Né? A gente pega esse momento que a gente vive, que tem um monte de dificuldade com toda a situação política, etc, etc. Né? Quantas manifestações já não foram feitas e assim por diante. Mas, na verdade, o que faltaria para a gente poder... Onde que é a causa, se a gente tiver que evidenciar uma coisa que acaba gerando todo o sistema de corrupção, etc. Qual ela é? O egoísmo. É dar prioridade para o eu antes do resto. O egoísmo. Né? Seria bonito se a gente fosse fazer uma passeata contra o egoísmo. Né? A favor do altruísmo. Vamos valorizar o bem comum antes do bem individual. Isso acho que faria muito mais sentido do que muita coisa, mas aí não é o meu ponto. Okay? O que está sendo dito aqui é a causa dessa obsessão pela autogratificação é a causa das brigas, é a causa das guerras, é a causa dos momentos de prazeres que se luta para aquilo, que vai atrás disso, e para isso vai ter os momentos das violências que vêm juntos, e tudo aquilo que a gente vê e conhece, cada um no seu nível. Ok? Mas se a gente for olhar, sem ter que ir longe, na nossa própria vida, não acontecem facadas metafóricas. E não acontecem cotoveladas metafóricas ou físicas também. E não acontecem palavras violentas e coisas, etc., causadas pelo quê? Pelo egoísmo. Porque cada um está pensando em si mesmo. Muitas vezes está falando que é altruísmo, mas na verdade é o meu jeito de ser que tem que ser do meu jeito. Pelo bem de todos vai ser do meu jeito. Então, o que Shantideva está nos trazendo aqui? Primeiro é os efeitos negativos que tem nessa própria vida da ignorância, que se manifesta através do egoísmo. Que é tudo aquilo que a gente conhece, porque a ignorância ela é o fato, ela vai nos traz a essa atitude de estar nos centralizando diante do mundo, que se manifesta com essa obsessão de autogratificação, que nos leva para ganância, apego, inveja, ciúmes, raiva, ódio, rancor, medo e todo o resto que acaba se manifestando em ações físicas e verbais violentas e todo o sofrimento que a gente conhece. Ok? Acho que é bem claro esse verso. Não? Isso é para entender quais são os problemas nessa vida da gente viver dentro dessa ignorância. Porque o fato é, a gente tenta ser feliz de tudo quanto é jeito, a gente vê que não funciona. Acho que muitos de nós sabemos disso com bastante clareza. A gente sabe que, no final das contas, tudo bem, legal, né? Eu já passei por uma situação assim, nos últimos anos, isso tem tido um crescendo até, de estar numa situação, até foi pouco tempo atrás, quando eu estava voltando de Borobudur, esse último ano. Uma pessoa vem, me fala, olha, que tem uma pessoa aí que quer te dar um presente. Tá bom? Uma pessoa que não tem dificuldade econômica pode ser praticamente o que você quiser. Queria te dar uma coisa que você gostasse, não sei o quê, etc, etc. Eu falo, o quê? Eu não fazia a mínima ideia o quê, eu não sabia dizer o quê. É alguém que vem e fala, olha, alguém quer te dar um presente. E a pessoa não sabe bem, pediu para eu indagar para ver o que você pode querer. E eu olhava, eu lembro que eu estava viajando lá no aeroporto, olhava para os lugares e pensava e falei, o que eu posso querer? O que será que tem de coisas assim que eu posso comprar e que eu posso ter? Eu tenho tudo que eu posso precisar e eu tenho coisas que eu não preciso. E não tenho nada, né? Aí, no final, tudo bem. No final, a pessoa acabou me dando um computador novo, porque é o que foi a ideia que ela mesma teve, que eu estou usando, está ótimo. O meu outro, eu falei, é um bom presente porque o meu velho vai para o centro, que vai usar para outras coisas, eu tenho um novo, pronto, a melhor coisa. Mas essa sensação de passar em lugares onde tem coisas para vender e ter coisas,
Eu tive períodos da minha vida que tinham coisas que eu tinha um certo tipo de interesse. Eu queria isso, eu queria aquilo. Sempre tiveram os seus períodos, né? Teve um período que eu gostava de relógios. Anos atrás, muitos anos atrás. Aí eu comprei um relógio, eu era moleque na época. Aí eu comprei um relógio na Itália, que era, para mim era carésimo. Na verdade eu não comprei, eu fui na loja, falei, olha que relógio bonito, tal, passei. A pessoa que estava comigo foi lá, me comprou o relógio. Eu fiquei super sem jeito, mas tudo bem. Aí eu estava lá, aí eu estava com o meu relógio, né? Tipo, o meu tesouro, o meu relógio lá, apegado no meu relógio. Aí quando eu cheguei no monastério, nem antes de chegar no monastério, perdi o relógio. Né? Aí teve um período que eu achava canetas, eu gostava de canetas bonitas. Aí foi lá e uma amiga me deu de presente uma Mont Blanc, com pena de ouro e todo especial, sei lá das quantas. Eu fiquei super feliz com a minha caneta, comecei a escrever, a Bic funciona melhor. Então, no final das contas, o que acabou acontecendo, né, foi que, por um tempo ainda a cabeça dura ainda usei e tal, aí borrava a tinta, não sei o que, etc. Para mim, pelo menos, a Bic lá funcionava melhor. Então, o que aconteceu foi que eu fui devagarzinho, passando por uma coisinha ou outra, e até que teve assim, quando eu tive que comprar o carro na Itália, uns 10 anos atrás, o carro, legal, isso, aquilo. Aí, pouco tempo atrás, meu carro está com 250 mil quilômetros, já não está aguentando muito mais. Aí foi para a oficina, tinha que arrumar e falar, não tem que comprar carro novo, aí não. Não é nem pelo fato de ter que ter o dinheiro, porque no caso teve alguém que foi lá e se ofereceu, eu te ofereço carro novo, você precisa... Eu falei, não, mas eu não preciso, tá bom assim a ideia de ter que ir lá e comprar. Tá bom assim. Mas o que eu quero dizer é que, quando a gente... É uma sensação muito boa a gente poder estar adiante e falar, eu não quero nada. É chato quando alguém quer dar alguma coisa e de verdade você não sabe o que dizer, porque você fala, não dê nada, não sei. Mas é chato falar que não dê nada, né? Mas o que eu quero estar trazendo é que essa sensação nossa de poder dizer, muito bem, eu não preciso projetar nessas coisas, eu estou bem assim, de querer menos. Isso, na verdade, nos traz uma sensação de bem-estar também. Porém, o que acontece normalmente? A gente vai através do quê? Dos nossos desejos, não que eu não tenha os meus desejos, pelo menos coisas, antes eu tinha coisinhas materiais que eu gostava, essa fase acabou. Né? Aí, mas ainda tem outros lugares onde projeta ideias que a gente quer que as coisas sejam de um jeito, né? Os projetos crescem e outras coisas, mas o que acontece é, se a gente for observar, de onde nasce tudo isso? A nossa insatisfação, a vontade de querer mais, a nossa aversão e todo o resto? Do nosso próprio egoísmo, nasce dessa ideia dessa centralização que a gente tem, de a gente sentir que a gente não está conectado com o todo. Ok? Então, por isso a primeira parte desses 2 versos é para nos lembrar disso. Você fala, olha, é cansativo ficar nisso. Então, a solução, onde que ela se encontra? Em eliminar o egoísmo. E para eliminar o egoísmo, no fundo, a gente tem que eliminar a ignorância. Porque é muito cansativo ficar nesse ciclo constante. Aí tem um momento do veneno mental que manifesta com mais força, aí vai lá lidar com ele, paga o preço, não sei o quê, relaxa, parece que foi, daqui a pouco o que acontece? Volta de novo. Aí tem aquele momento, né, no qual tem um momento de clareza, de repente. Parece que incorpora o Buda da sabedoria. E tem aquele momento de clareza e que tudo está bem, e que entendeu as coisas, e incorpora o Buda da compaixão, e tem lá, e abre o coração para todos. Que legal! Só que não dura muito tempo. Mas daqui a pouco já foi, já entrou em outra coisa. Então esse processo constante é muito cansativo. Né? Quando tem os momentos de clareza e de amor, já melhora, né? Mas muitas vezes demora para voltar a ter essas experiências. Então, enquanto a gente não eliminar a causa disso, não mudar o nosso paradigma, a gente vai continuar neste mesmo ciclo. Ok? Vamos seguir adiante. Os próximos versos vêm falar sobre o fato de como que a ignorância nos leva aos problemas, aos sofrimentos que não são relacionados apenas a essa vida, mas às próximas também. Ok? 156. Dentro yangda yang ontes dewa mangbo cheche ne
shini ngeso dungani yurin mise namsutung. Sipa nani yangsamang terni teni mindidra teriang pensung gawena sina teni didrame teriang peme misepe dunga gyatso talede. E apesar de virem e virem para estados melhores de renascimento, e experimentarem prazeres múltiplos, eles caem, depois da morte, nos piores estados de renascimento e nos insuportáveis sofrimentos por um tempo muito longo. O que quer dizer isso? Muito bem, que bom que a gente vai lá e consegue ter um renascimento num reino superior. Numa boa vida, num bom renascimento, com boas condições, com muitos prazeres. Porém, o que acontece? A tendência que tem quando a gente tem tudo é aquela da gente continuar criando as causas de ações virtuosas, etc., ou de não se preocupar mais com isso? A tendência é de não se preocupar. Então, o que acontece? Vai gastando os méritos que criou, aí de repente, um momento morre, termina aquela oportunidade, aí de novo vai ter outros renascimentos inferiores e volta para um nível de mais sofrimento, né? É um pouco que nem na nossa própria vida. Se a gente for olhar no pequeno, a gente tem, né, momentos de maior sofrimento, a gente tem momentos de prazer que fica, que está tudo bem, de repente vai lá e cai de novo, aí sobe, às vezes quando fica bastante tempo lá embaixo, às vezes quando fica bastante tempo lá em cima. É como a gente está numa gangorra, né? Não é uma gangorra, é um... Não. Aquela que faz assim é gangorra? É gangorra, não é? Então a gente está numa gangorra. Porque o que acontece? Sobe, que legal. Daqui a pouco, desce. Só que quando desce, mais cedo ou mais tarde, sobe. E quando sobe, desce. Só que a gente passa a nossa vida querendo que a gangorra suba e não querendo que ela desça. Então tem vezes que a gente está lá em cima, e em vez de aproveitar que está em cima, a gente está preocupado que em algum momento vai descer. Aí quando desce, a gente não quer, a gente tem medo que nunca vai subir. É que nem quando eu vejo alguém que está mal e fala, mas eu não posso passar toda a minha vida assim. Não se preocupe. Não vai acontecer. Algum momento algo vai acontecer que as coisas vão mudar, vai melhorar de um jeito ou de outro. Então, o que acontece o que a gente não entende é que o objetivo que a gente precisa colocar para a gente não é o objetivo de fazer com que a gangorra fique sempre em cima. Porque quando a gangorra sobe, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ela vai descer. Qual que é o objetivo? Sair da gangorra. Parar a brincadeira. Okay? Que é o quê? Sair do nosso próprio ciclo de sofrimento, eliminando a nossa própria ignorância. Então aqui, a gangorra, não dentro de uma vida, o exemplo que está sendo dado aqui é entre uma vida e outra. Uma vida tem um renascimento melhor, outra vida tem um renascimento pior, de repente vai lá e consegue outro renascimento melhor. E fica nisso. Né? Na existência compulsiva, abismos de onde cair são inúmeros. E lá é assim, quando a realidade não é conhecida. Mas já que isso e o que está lá de fato se contradizem, na existência compulsiva não é assim, quando a realidade é conhecida. Lá também há incomparáveis e violentos oceanos de sofrimento, além de qualquer fim. Só pegar o tibetano disso. Tem a pena me se pedunga que a talede. Raptu chudanga warche nyange besun tsuba dan aqui. Dendro yangda yangonte dewa mangbo cheche ne shine nge so dongani yuri mise namsutung. Ok. Sipanani yangsa mangs. Terni. Teni. Min didra. Teriang pensu gawe na. Sipe chi nime. Semba ni. Deba dan su dan sume gi sipa ni. Dunga gi nöbe yangsa shintu mangtes. Shintu mangte. Teda le midawe gyuni.
Sibate dunga le trowe tab te konani kontu chuba mimpar, sipe shakpe chingwa dindra dan dempe kapterians, pensum gawena te konani kontu machuna tarpa gyudan gawe, ngopo dempara drotone korwa baba, korwa bashik tu setos. Então o que está dizendo aqui é, enquanto a gente, na verdade, não realizar a correta visão da realidade, a gente vai continuar constantemente nessa realidade que a gente conhece. Ou seja, tem momentos de prazer, tem momentos de sofrimento, tem momentos de mais alegria, tem momentos de mais sofrimento. E assim a gente vai continuando nesse ciclo. E o que acontece é que quando a gente entra, porém, dentro dessa nossa existência cíclica, se desencadeiam processos difíceis, aí a gente tem que esperar eles terminarem, e pode demorar bastante. É como quando a gente fala sobre saúde e doença. A gente tem que cuidar da saúde quando a gente está com ela. Quando a doença se manifesta, agora vai ter que lidar com a doença, enquanto ela não termine. Enquanto não cure ela. Então, quando tem algo que a gente tem um processo negativo que ele se desencadeia, agora está na hora de cuidar dele. Aí vai ter que viver aquilo. E não é fácil. E tem momentos prazerosos, mas tem momentos difíceis, e durante os momentos difíceis a gente acaba reagindo mal, acaba criando mais causas para sofrer, e a gente vive constantemente nesse ciclo. Porém, mesmo diante disso, se a gente consegue realizar a natureza disso tudo, e a gente consegue dessa forma sair do processo, sair desse ciclo vicioso. Isso é possível, como é colocado aqui. Lá é assim quando a realidade não é conhecida. Esse ciclo de sofrimento ele existe dessa maneira por quê? Porque a verdadeira natureza das coisas não é conhecida. Mas já que isso e o que está lá de fato se contradizem, na existência compulsiva não é assim, quando a realidade é conhecida. Mesmo estando, na verdade, renascendo dentro do samsara, tendo esse corpo neste mundo, com a sabedoria você não tem sofrimento. Porque, na verdade, o que acontece, o que define o ciclo de existência e de sofrimento, não é o estar fisicamente em um certo lugar, mas é o viver na ignorância, com raiva, apego, inveja, ciúmes, etc, etc, etc. Okay? Isso é um outro ponto que é importante da gente lembrar, porque senão a gente acha que o sofrimento ele ocorre em um lugar chamado samsara. A gente tem que fugir daquele lugar. Vamos pedir ajuda para alguém que nos coloca no veículo dele, no carro, sei lá, nos leva, nos tira daquele lugar. Não é um lugar, é um estado interno. É um ciclo interno. E para qualquer lugar que a gente for, a gente leva esse ciclo com a gente enquanto a gente estiver dentro dele. Por isso que é inútil renascer numa terra pura. Inútil do ponto de vista que não resolve. Ajuda, mas não resolve. É bom. Ótimo, não estou dizendo que é inútil no sentido que não serve para nada, mas não resolve. A coisa boa de renascer numa terra pura é ter um contexto onde eu tenho uma oportunidade boa de praticar o Dharma e desenvolver minhas qualidades. Mas ainda vai depender do meu esforço. Então, o fato é, o samsara se encontra dentro de nós e não importa para onde a gente for, a gente leva ele com a gente. Ok? Dentro que andampe chodruba longmeba sampanis. Próximo ponto é, mesmo quando a gente tem um bom renascimento, a gente acaba não tendo tempo para praticar o Dharma. Então quando diz lá, desse modo, há pouca força para praticar a virtude. Lá também o tempo de vida é curto. Ou seja, quando a gente tem uma vida, um renascimento como o nosso, efetivamente, o tempo que a gente tem para praticar é pouco, porque a gente passa a nossa vida principalmente com o quê? Nossa subsistência e nossa sobrevivência. Entre subsistência e diversão, e prazeres, e dormir, etc., durante a noite a gente dorme, durante o dia a gente está distraído do Dharma. Tem aquelas vezes que a gente vai lá, senta um pouquinho, medita uma coisa, outra, vai lá, consegue um espaço, vai no centro, faz alguma coisa, mas boa parte do nosso tempo, a nossa vida vai para onde? Vai para a nossa própria subsistência, vai para a nossa própria sobrevivência. Ok?
Só ler o tibetano aqui também. Terni dedar top chunshin, terni tseyan tunwani, terian söndan nemegi, chedan tredan alwadans. Nidan tsedan teshintu, chidan trokpa tömegi, tseni töme nyurdais, namchu shintu nyebarka. Lá também com atividades para longevidade e saúde, como fome e exaustão, como sono e perigos, e da mesma forma com companhias infrutíferas de pessoas infantis. Uma vida passa rapidamente e em vão. No entanto, o discernimento analítico é tão difícil de alcançar. A correta visão da realidade é tão difícil de alcançar. A vida passa rápido. A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo, a gente tem que passar a nossa vida entre resolver os problemas, entre ficar no trânsito, entre arrumar o carro, comprar o carro, para ir trabalhar, trabalhar para pagar o carro. A gente fica nesse ciclo que a gente está aqui, hoje é um problema, amanhã é outro, aí no meio disso a gente tem os nossos prazeres, aí tem os relacionamentos, aí tem que tentar fazer o outro feliz, porque o outro ficou chateado disso, aí tem que tentar fazer com que evitar o sofrimento daqui, aí teve aqui aquilo lá, aí tem o filho aqui, tem a avó lá, tem o tio aqui, aí de repente foi lá, e quando parece que tem tempo aí está doente, aí tem uma coisa e outra. Aí quando chega no fim do dia que finalmente quer poder meditar, está cansado, não tem espaço na mente para poder meditar. Aí quando chega no fim de semana que tem tempo para meditar, não tem o condicionamento de meditar, então passa o tempo inteiro lá sem saber muito bem o que fazer e acaba fazendo coisas inúteis. Você se reconhece nesse processo ou não? Então, o que que... E no final das contas, o discernimento analítico, a correta visão da realidade, é difícil de se encontrar. Ok? Então, o que está sendo dito? Quando a gente tem a oportunidade, a gente não deve perder ela. Porque essa oportunidade que a gente está tendo nesse momento, de refletir sobre a correta visão da realidade, de entrar em contato com isso, de ter a vontade de praticar um caminho espiritual, reconhecer tudo isso não é nada óbvio. Nada óbvio. Mesmo na nossa própria vida, conseguir dar o tempo para estar aqui, e nem meio simples refletir sobre a correta visão da realidade, poder fazer tudo isso, não é nada óbvio. A gente sabe disso. Ok? Terian namnyen gompani dokpe tabni kalayo. Terian neson chemborni tungchir düni tsumparche. Terni lokpe lammangshin tetsom lekyang galkate. Larian talwa nyekashin sange jungne shintukas nyomon chuo pankate ema dunga gyubar. E uma vida passa rapidamente em vão. No entanto, o discernimento analítico é tão difícil de alcançar. E assim, onde há um meio para reverter a distração crônica? Onde há um meio para eu reverter essa distração crônica, no qual durante a noite eu durmo, e normalmente não é que eu estou direcionando meu sono de uma forma correta, que eu acabo dormindo ou com um sentimento de apego, ou com um sentimento de distração, ou com uma mente que vai sonhar no seriado que está vendo, ou sei lá o que, entendeu? Né? Que normalmente a direção o que é? Atração ou aversão? Então, e assim, onde há um meio para reverter essa distração crônica? De que forma que eu posso reverter esse processo que a gente acaba de descrever? Lá também, lá onde? Nesse renascimento precioso que a gente tem. A força demoníaca trabalha muito para promover uma queda nos estados de renascimento mais terríveis. Essa força demoníaca. Deixa eu ver aqui em tibetano como está escrito isso. Aqui fala sobre os demônios. Só que os demônios quais são? Né? Por exemplo, tem nos ensinamentos
de Chöd, que é uma prática muito especial. Eu já recebi iniciação algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de estudar bem e praticar ela. Um dia ainda quero poder fazer retiro para poder transmitir. Mas é a prática no qual tem uma meditação para cortar o próprio ego. E é feita com um tambor grande, com umas melodias super bonitas, né? E tem nessa prática, tem os 11 demônios que devem ser superados e eliminados. Um dos demônios é o demônio que nos faz querer levantar quando estamos sentados, por exemplo. Aí tem o outro que é o demônio de querer ter sono quando a gente tem que ficar acordado. E assim por diante. São dados os nomes para os demônios que, na verdade, o que são? Os nossos próprios condicionamentos negativos. Não estamos falando de uma força externa demoníaca que é o mal incorporado, que vai fazer algo contra nós, do qual nós precisamos nos proteger. Aqui estamos falando do quê? Dos nossos próprios condicionamentos negativos. É isso, principalmente, né? Então, quando diz aqui, lá também, nessa vida também, a força demoníaca, ou seja, nossa inveja, ciúmes, raiva, apego e assim por diante, trabalham muito para promover uma queda nos estados de renascimentos mais terríveis. Enquanto que a gente não usa a boa oportunidade que a gente tem para cultivar e criar causas boas, a gente tem vários condicionamentos negativos que estão fazendo tudo o que eles podem para fazer com que o negócio dê bem errado. Ok? Lá, pelo fato de haver uma profusão de falsos caminhos, dúvida aflitiva é tão difícil de superar. Quando a gente vai buscar um caminho espiritual, um caminho para colocar a nossa vida, são tantas as possibilidades que aparecem. Tantas que algumas são corretas, tantas que não são corretas. E no final, onde eu coloco a minha energia, para onde eu vou, a gente não sabe. Isso acaba gerando 1000 dúvidas no nosso caminho também. E com a dificuldade do corpo como sendo por natureza suja, né? E quando a gente lê isso pela primeira vez, a gente fala, corpo sujo? Como assim? Passando o nosso dia a dia e vai fazendo coisas bonitinhas, comprando uma coisa legal aqui, comendo outra. A gente acaba muitas vezes se conectando com essa ideia superficial, porque a gente vive numa realidade privilegiada. Só que se a gente vai olhar, a casca está bonita, mas por dentro não está tão bom assim. E aquilo que está dentro, em qualquer momento, pode vir à tona também. O que isso quer dizer? Nós temos uma oportunidade extremamente preciosa e valiosa nessa vida. Da gente poder ter oportunidade de seguir um caminho espiritual, da gente ter um corpo saudável, da gente viver numa condição, numa família relativamente boa, digo relativamente porque nenhuma família é perfeita. Da gente poder, ao mesmo tempo, ter a vontade de seguir um caminho, de nos desenvolver, de querer fazer dessa vida significativa, de não querer viver a vida sempre através de distrações, etc. O que Shantideva está descrevendo aqui é o básico. É o normal que mesmo quando a gente tem um bom renascimento, não é o bastante. Se a gente não usar aquele bom renascimento de uma forma significativa. Qual que é a forma significativa? Cortar a raiz do sofrimento. Porque caso contrário, a gente pode fazer um monte de coisa legal. Mas no final das contas, a gente vai estar na mesma. Se não na mesma, bem parecido. Ok? Então, continuamos. Tetra, shintu dung alians, rangduk mitong kayimba, dunga chur ne didak, kiho, nyangye chawar ö. Perna gashi yang chu, cheten yang merjukpas, dedar shintu dunga war, nekyan dangni der lom shins. Detar gadan chi me pas, shintu chöbe nenamlas, tangbo nitu sechene, ngeson tungwa mise ons. Detar dunga me dunglas, sonam tringle. Lek chungwes, rangi dewe, tsokcharkis, shije partak, namshik kyur. Namshi meba me tsultu, guba sonam, tsoksakte, mikpe pungwar gyurnamla, tongpa nini, tongpar gyur. Ó querido, realmente
é adequado sentir-se triste em relação àqueles que estão presos nas corredeiras de sofrimento. Porque nós, o simples fato de estarmos hoje aqui, não estou dizendo que somos superiores a ninguém, mas somos privilegiados. Temos uma oportunidade especial de poder parar, refletir sobre de onde vem o sofrimento, quais são as causas dele. Eu acredito que tudo isso está totalmente coerente e correto. Mas, independentemente do fato que isso seja a visão correta, o simples fato de parar para refletir sobre de onde vem o sofrimento e como sair dele, já é algo por si só incrível. Né? Então, se a gente começa a olhar à nossa volta, tem aqueles que têm um sofrimento explícito, e tem aqueles que parecem estar muito bem, mas na verdade estão nesse mesmo ciclo de sofrimento da mesma idêntica maneira, né? E aquilo que a gente fala, todo mundo parece normal até que você não conheça bastante. Né? Todo casal parece perfeito até que você não conheça bastante. Toda pessoa que a gente olha parece, nossa, aquela pessoa, nossa, aquele sim está bem. É porque a gente não conhece bastante. A gente vai ver os conflitos, as crises, os sofrimentos, as dores, os medos e assim por diante. Então, e aqueles que a gente olha e está bem, é porque está naquele momento, mas enquanto se a pessoa continuar naquele mesmo estado de sobrevivência, distração, e aí depois raiva, inveja, ciúmes, continua nesse mesmo ciclo de sofrimento. Então, como diz aqui, realmente é adequado sentir-se triste em relação àqueles que estão presos nas corredeiras de sofrimento, como um grande rio de sofrimento. Sofrimento do sofrimento, sofrimento da mudança, sofrimento que tudo permeia constantemente. E que falham em não enxergar suas próprias situações terríveis, embora eles estejam em estados extremamente terríveis. Muitos de nós não fazemos a mínima ideia de onde estamos. A grande maioria de nós não faz a mínima ideia de estar na gangorra, só se preocupa em subir ou descer. A maioria de nós não tem ciência de estar dentro de um ciclo de sofrimento que é criado pelos próprios venenos mentais e pelas ações feitas. A maioria de nós, a gente não tem ciência disso tudo quando a gente vive. Então, nós estamos numa posição privilegiada de poder ver, entender o que acontece, porque não é apenas o sofrimento daqueles que estão com fome, com pobreza, vivendo sofrimentos através da violência física, da guerra, etc. Mesmo aqueles que estão numa boa situação, como nós, também fazem parte desse mesmo ciclo de sofrimento e na maioria das vezes não têm ciência de onde se encontra. Então, é um objeto de a gente poder parar e refletir e sentir esse sofrimento que existe à nossa volta. Por exemplo, assim como algumas pessoas se lavam e se lavam para purificar, estamos lembrando que esse texto foi escrito na Índia, onde tem a tradição da ablução, de ir no Ganges todo dia de manhã e se lavar, e que pulariam dentro do fogo de novo e de novo, também tinham tradições de poder, para poder se purificar, tinham 5 fogos que eram feitos e sentar no fogo, etc. Embora se encontrem em estados extremamente terríveis, orgulhosamente se consideram em situações extremamente maravilhosas. Da mesma maneira, aqueles que se divertem, brincando como se não houvesse velhice e morte. Mas primeiro, eles terão de perder suas vidas, e então virá uma queda insuportável para um estado pior de renascimento. Isso não é determinante, tá? Não é que vai acontecer para todos de ter um renascimento inferior. Mas se a gente não cuidar, e se a gente continuamente aumentar os condicionamentos negativos, que são baseados no quê? Na raiva, na inveja, no medo, nos ciúmes, etc., o caminho não é o melhor. Ok? Então, e a gente passa a vida, né? Muitas vezes tentando, se divertindo, se conectando com a diversão, com isso, com aquilo, etc.
E se a gente for olhar um detalhe disso falando de diversão, hoje em dia, a maioria das pessoas, assim, eu posso estar completamente errado, mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes uma das principais formas de diversão é através do uso de droga e álcool. Ou não? Uma das coisas, porque eu acredito, eu não posso falar muito disso porque não tenho experiência direta, mas é uma forma de se desconectar dos sentimentos. Então, eu tomo refúgio numa coisa, através da qual eu vou me desconectando, eu não sinto o que está acontecendo, eu meio que acabo meio fechando os olhos para a realidade. E porque eu não sinto o que acontece, eu me desconecto, aí parece que está tudo bem. Mas não é absolutamente assim. Então, né, a conclusão está nos últimos 2 versos, que é: ó, quando serei capaz de levar a paz àqueles torturados pelos fogos de sofrimentos como esses? Como uma chuva do meu acúmulo de felicidade derramada das nuvens da minha força positiva? Quando que eu poderei ajudar esses seres que estão à minha volta? Quando eu tiver eliminado o meu próprio signo, a minha própria ignorância. Então, no final das contas, qual que é a razão para a gente realizar a correta visão da realidade? Para ajudar os outros seres. Né? Quando eu, respeitosamente, construir uma rede de força positiva, a rede das minhas próprias ações, de uma maneira sem nenhum objetivo mental de uma existência impossível, possa eu ensinar a vacuidade àqueles que foram arruinados por tal objetivo mental. Tibetano disso. Namshi mikpa metsultu kype sonam tsoksakte mikpe punwargyur namla tompanini tempargyur. No momento no qual eu, vou fazer uma tradução direta, no momento no qual eu namshi mikpa metsultus, através da negação do objeto de afirmação da ignorância. Ou seja, Namshi Mikpa Metsultu, Namshi quer dizer no dia quando, no momento no qual, através da negação do objeto, que esse caso é o objeto de afirmação da ignorância, da existência intrínseca, Kype, Sonam Tsoksate, com respeito, ou seja, com dedicação a esse vazio de existência intrínseca, acumularei meus méritos, acumularei energia virtuosa, e através disso, mikpe punwa gyurnamla tompanini temparkyur, posso, através dos méritos que eu irei acumular, através da negação, da afirmação da ignorância, através da realização da correta visão da realidade, mikpe punwa gyurnamla, aqueles que estão, punha quer dizer derrotados, aqueles que estão derrotados, danificados pelo objeto. Qual que é o objeto? Pela afirmação de existência intrínseca. Ok? Mikpa é objeto, ou seja, pelo objeto de afirmação. Então, há aqueles que estão arruinados por agarrar-se à existência intrínseca, Tompanini Tembargyur, possa eu mostrar a eles a vacuidade. Então, a conclusão do 9º capítulo, ela se encontra nos últimos 2 versos, nos quais diz: diante do mundo no qual a gente vive, com tanto sofrimento que existe, como que eu posso fazer de verdade para ajudar os outros seres? Em que momento que eu vou poder ajudar de uma forma profunda e verdadeira? Porque a gente pode ajudar um pouquinho aqui, né? Existem 4 tipos de sofrimento. Sofrimento material. Como que a gente ajuda diante do sofrimento material? Materialmente. Pode ajudar, pode até dar a vara de pescar em vez de dar do peixe, para dizer, eu posso até ensinar a profissão em vez de dar algo materialmente, etc. Ainda melhor, mas eu vou dar materialmente.
Tem o sofrimento físico, como que eu ajudo diante do sofrimento físico? Remédios, médicos, tratamentos, etc. Eu vou ter o sofrimento social, que é o sofrimento que existe nos relacionamentos, etc, etc. E nisso o que a gente vai fazer? Dar amor, se relacionar de uma forma mais saudável, etc. E temos o sofrimento dos venenos mentais. E enquanto a gente não resolver o sofrimento dos venenos mentais, pelo mais que a gente ajude outra pessoa a se lidar com os outros 3 sofrimentos, eles vão ficar sempre voltando. Né? É que nem a gente ir lá e tentar secar um lugar enquanto está sempre chovendo lá. A gente vai lá e seca com o pano. Daqui a pouco vai lá e chove de novo. Aí vai lá e seca. Aí chove de novo. Aí vai lá e seca. Chove de novo. Resolve momentaneamente, sim. Mas no fundo, não. É aquilo que acontece, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa do governo chinês, na verdade, na Itália. Um cara do consulado, uma coisa lá, tal, por causa do visto, sei lá o quê. Aí era uma pessoa que eu conheci, teve uma conversa, ele começou a relaxar mais, tal. Aí ele estava começando a falar, ele começou a me falar do quanto que ele achava importante a religião, o budismo, porque ele estava falando da corrupção, e ele falava, o problema da corrupção é que você pode ir lá e cortar todos os políticos corruptos, você pode tirar todo mundo. Daqui a pouco brota de novo que nem cogumelo. Porque cogumelo brota do dia para a noite, né? Quando você viu, tem um cogumelo lá. Se no dia anterior você passou, não tinha. Quando você passa no dia seguinte, já está o cogumelo lá. Então, o que ele fala? O fato que é? Enquanto a gente pode ir lá e eliminar um tipo de sofrimento, elimina outra coisa aqui, etc. Se a gente não vai na raiz do problema, o que vai acontecer? Vai surgir de novo. E é uma realidade na qual o sofrimento é muito grande. Então, quando a gente olha para o sofrimento à nossa volta, a gente consegue se conectar e gerar amor, gerar compaixão. A gente vai trabalhar em qualquer nível que a gente puder, mas quanto mais profundo for o nosso entendimento de onde vem o sofrimento, a gente vai ter uma compaixão ainda mais profunda e a necessidade de ir mais a fundo. É como a gente olhar para a sociedade na qual a gente vive hoje e achar que a solução é só, tira essas pessoas que estão aí e coloca outras. Quando que não resolve o sistema de saúde, quando não resolve o sistema de educação, quando não resolve 1000 outras coisas que estão aí problemáticas. Se o sistema continua todo o mesmo, o que vai acontecer daqui a pouco? Vai recriar a mesma situação. É como dizer, eu não posso simplesmente ficar na superfície, eu tenho que ir a fundo, tenho que ir lá na raiz se eu quero mudar alguma coisa de verdade. Então, quando a gente olha para os seres que estão à nossa volta, a gente vê o sofrimento, a conclusão é, quando serei capaz de levar paz àqueles torturados pelos fogos de sofrimento como esses? Como a chuva do meu acúmulo de felicidade e de méritos, derramada das nuvens da minha força positiva? Quando que eu poderei levar a felicidade como resultado da própria energia positiva que eu gerei? Quando vai ser isso? Quando eu eliminar a minha visão errônea da realidade e, através dessa, poder guiar e levar os seres a eliminar os próprios venenos mentais. Essa é a única maneira. Então, a força que nos dá um incentivo, que nos move para ter a correta visão da realidade, é o amor e a compaixão. Não tem outra maneira. Porque se a gente só fica pensando na gente mesmo, nossa, deve ser bacana, né? Ter a correta visão da realidade, legal, tudo. Mas vamos combinar também que se a gente conseguir estar bem no samsara, está tudo bem também. Vai lá, tudo bem, passa aqui, consegue uma vidinha legal, o salário tá bom, não tenho que me preocupar com isso, com aquilo, de vez em quando vou lá, tomo um vinho bom, dou uma volta, tiro umas férias legais, tenho uns amigos bons, tudo bem, até que tá, né?
É assim, a vida vai tocando. Tem umas pessoas que eu gosto, de vez em quando vou lá, faço uma meditação, me sinto bem, uma coisa e outra. E assim, cada um vai encontrando o próprio equilíbrio e a vida vai indo. Mas quando a gente para, de verdade, para observar, em realidade, tanto bem para nós mesmos. A gente vai ver que, mesmo estando tudo bem, não é o bastante, porque a gente sente que ainda tem alguma coisa errada lá no fundo. Né? Outro dia eu estava lendo uma frase que falava de uma sociedade. Falava que uma das coisas mais perigosas em uma sociedade é quando parece que está tudo bem e, no fundo, tem certos conflitos que vão se construindo, não manifestados. Porque depois, quando se manifestam, ficam ainda mais difíceis de lidar com eles. Quando eles estão manifestados, a gente pode fazer algo sobre eles, né? Da mesma maneira, a nossa vida, muitas vezes, a gente parece que está tudo bem, a gente tem aquele momento, está feliz e tal, mas a gente sabe que, no fundo, tem alguma coisa que não está bem. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Porque enquanto a gente não resolver o nosso, a gente não pode ajudar o outro. Então, qual é a razão principal para a gente poder ir lá todo dia sentar e meditar? Para a gente mudar o nosso comportamento no nosso dia a dia. Para a gente deixar de seguir certos comportamentos internos, externos, de raiva, de ciúmes, de inveja, disso ou daquilo. Para a gente combater o nosso próprio egoísmo com um sentimento verdadeiro de amor. Para superar o nosso sofrimento como um instrumento para ajudar os outros a sair do próprio. Essa é a razão principal. Né? Então, quando eu respeitosamente construir uma rede de força positiva, de uma maneira sem nenhum objetivo mental de uma existência intrínseca, de maneira sem nenhum, quando eu não tiver mais nenhum objeto de percepção, quando eu tiver negado totalmente a existência intrínseca, possa eu ensinar, guiar os outros seres à vacuidade. Aqueles que estão arruinados, aqueles que estão levados pela ignorância que se agarra à existência intrínseca, possa eu levar eles a realizar a sabedoria que realiza o vazio dessa existência intrínseca. Possa eu guiar cada um deles ao caminho para a liberação do sofrimento. Né? E alguém pode pensar, não, mas será que dá para fazer isso? Uma coisa eu vou falar com toda a sinceridade. Dá, mas não é rápido. Eu acredito assim, quando a gente fala, não, numa vida, tal, uma vida ótima, mas são várias vidas. Sendo bem objetivo, tá? Se fala que tiveram grandes mestres que atingiram a iluminação numa vida só, acredito, porque quem disse são pessoas que eu respeito. Mas quando a gente olha no nosso dia a dia hoje, eu acredito que para a grande maioria de nós é possível, mas é um caminho lento. E não tem nada de errado que seja um caminho lento. O importante é caminhar no nosso dia a dia na direção correta. O importante não é ser budista. O importante é desenvolver amor e sabedoria. Buda não era budista. Buda seguia aquilo que ele ensinou, sem dúvida nenhuma. Mas eu não acredito que se a gente vai para as terras puras vão ser todos budistas. Não, são seres de sabedoria, de compaixão, mas esse é o mais importante. Então, o ponto principal aqui é a gente colocar de forma séria, como prioridade na nossa vida, desenvolver amor e sabedoria. Essa é a nossa principal prioridade na nossa vida. A gente tendo essa clareza, aí tudo bem, o resto vai junto, um dia está de um jeito, outro dia está do outro, daqui a pouco esse corpo quebra uma peça aqui, quebra outra peça lá. Tudo bem, todo mundo vai morrer. A gente nunca sabe quando.
Por sinal, hoje de manhã eu estive no hospital e eu vi 3 pessoas doentes, uma das quais já estava num estado bem terminal. A gente fez as preces para que pudesse ir pacificamente, umas 2, 3 horas depois faleceu. Então eu gostaria de dedicar para ele também, se eu não me engano é Flávio, o nome, com 41 anos que faleceu hoje. E essa é uma realidade que está aí, né? A gente faz de conta que não existe muitas vezes, mas ela faz parte da nossa vida. E a gente não faz a mínima ideia quando vai chegar a nós. E de que forma vai chegar a nós. A gente não sabe. A gente se acha todo mundo super-homem, imortal, que nunca vai acontecer nada, até que não acontece. Só que o problema é que quando acontece alguma coisa, aí a gente tem que a nossa vida inteira fica ocupada por aquilo. E o importante da vida não é a vida, é como a gente usa ela, aquilo que a gente desenvolve através dela. Então a vida está aqui, ela é linda, é maravilhosa, a gente tem essa oportunidade incrível. A gente precisa usar ela a cada dia, a cada momento. Isso é fundamental, porque a oportunidade que a gente tem agora, eu não sei quando que ela vai se repetir, sinceramente. Se a gente para pensar na cidade de São Paulo, quantas pessoas vivem nessa cidade? Na grande São Paulo? 20 milhões? Na grande São Paulo, tudo junto? Porque é uma coisa só, no final das contas, né? Muito bem. 20 milhões que sejam. Desses 20 milhões de pessoas, hoje, quantas pessoas vocês acham que param para refletir sobre a correta visão da realidade? Quantas pessoas será que param para poder de verdade ver de que forma que eu posso me tornar uma pessoa melhor? Que pelo menos param para pensar em dar prioridade a desenvolver amor e sabedoria. Eu não acho que são só budistas que fazem isso não, tá? Mas mesmo assim, no todo, quantos são? De todos aqueles que param para rezar. Se a gente fizesse lá, digamos, sei lá, para quem se reza, né? Mas se a gente fizesse uma coisa de todas as rezas, sei lá para quem reza, porque do outro lado a pessoa pudesse fazer uma análise das rezas. Mas digamos que a gente fizesse como se diz isso? Um inquérito, não inquérito em português. Um inquérito, uma pesquisa sobre todas as rezas feitas. Né? Quantas rezas são para saúde, para dinheiro, para passar na prova disso, daquilo, para o casamento, porque a pessoa fez isso, porque o outro aquilo, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu deixo de querer. Okay? Quantas são as rezas que existem? Ó Guru Buda, ó Deus, me abençoe, me passa com que eu tenha mais paciência. Possa eu eliminar a minha inveja, ser uma pessoa mais equilibrada, possa eu ter amor a todos, etc, etc. De coração, não verbalmente. Quantos são? Eu me lembro, quando a gente fez a estupa aqui, foi super interessante ver, porque várias das pessoas que estavam lá, que participaram para ajudar, para fazer a estupa, etc., cada um escreveu uma dedicação, que a gente colocou na base embaixo, né? Aí, quando terminou aquilo que eu estava fazendo, tinha o pedreiro, que era uma pessoa bem legal. Aí eu pedi para ele escrever uma dedicação também. Aí ele foi lá, escreveu a dedicação num português bem mal escrito, mas foi uma das dedicações mais bonitas entre todas as que eu vi. Né? Porque foi uma das poucas dedicações que não era para si mesmo. Né? Era para todas as famílias e para que nós possamos ter governantes corretos e com amor. Né? Então, se a gente para observar, não é óbvio a gente estar aqui. Repito, não é pelo fato do budismo em si, tá? Mas não é óbvio a gente parar para observar e falar muito bem o que eu quero fazer dessa vida. Eu quero desenvolver amor, com generosidade, desenvolver humildade, quero ter paciência, quero ter sabedoria, não quero seguir minha raiva, inveja, ciúmes, etc, etc, etc.
Não é nada óbvio a gente estar nesse processo. Então, é importante a gente não deixar cair no óbvio. Lembrar que quando a gente acorda de manhã, aquele dia ele vale tanto quanto uma vida inteira. Porque a vida é feita de dias. Você fala, nossa, como essa vida é preciosa. A vida é feita do quê? Do tempo, né? Então, como que eu vou usar o meu tempo? Como que eu uso a minha vida? Isso que eu tenho de tão precioso. Isso a gente tem que trazer para essa consciência para o nosso dia a dia. E praticar, sentar, meditar. É difícil? É. Ah, mas eu canso. Cansa, sim. Eu também. Ah, não, mas nossa, é difícil a correta visão da realidade. Sempre foi. Para nós e para qualquer outro lugar. A gente ainda tem a preciosidade de poder estar discutindo e mastigando e pegando e trazendo de um jeito, de outro, e vai e volta, etc, etc. Se eu repetisse para vocês as aulas que eu recebi, grande respeito a todos os meus mestres, mas é totalmente outra abordagem. Acho que meu pai é uma das pessoas, talvez uma das poucas pessoas que está aqui, que teve contato aos ensinamentos bem formais sobre a vacuidade e todo o resto, é dado normalmente de um jeito bem difícil de se entender. Né? E se tem uma coisa para mim que me traz uma grande alegria, é o fato de poder compartilhar de uma forma, acredito eu, simples, aquilo que para mim foi difícil. Né? E eu acredito que é exatamente porque a correta visão da realidade ela é difícil, mas vista a sua importância, porque tem coisas que são difíceis, mas são importantes. Aí é inútil ficar se debatendo diante daquilo, né? Mas são coisas exatamente porque é difícil que a gente tem que repetir tantas vezes, tem que voltar nisso tantas vezes. E se a gente para conseguir observar, refletir, que a gente está aqui refletindo, discutindo, entendendo onde se encontra a raiz do sofrimento e o antídoto para eliminar a raiz do sofrimento. A gente não está falando sobre como resolver o probleminha lá da esquina. A gente está falando sobre o aspecto mais fundamental que existe de tudo aquilo que tem. Isso é algo extremamente importante. Extremamente importante. E dentro dos ensinamentos budistas é o mais importante de tudo. É aquilo que está no nível mais alto de todos os ensinamentos. Isso é o mais importante. Por quê? Porque é o que nos leva a eliminar a raiz do nosso sofrimento. Então a gente tem uma oportunidade não especial, muito mais que isso. Então o que eu peço de coração é que a gente use ela da melhor maneira. E eu não estou dizendo que cada um que está aqui vai lá e vai realizar a vacuidade de um dia para o outro. Não é isso. Mas a gente lembre, coloque esforço e com amor. Porque o que vai nos dar essa força é o amor e a compaixão pelos outros seres. Okay? Gostaria de ler uns versos que existem aqui de conclusão, porque esse livro que eu tenho usado para acompanhar todos esses capítulos, ele foi escrito por Gyatso Rinpoche, que foi um dos principais discípulos de Lama Tsongkhapa. Quando é representado Lama Tsongkhapa com os dois discípulos, é aquele que está do lado, a gente olhando do lado direito, lado esquerdo. Não, a gente olhando do lado esquerdo, que tem cabelo branco. E ele escreveu esse comentário do Bodhisattva Charyavatara. E no final de cada capítulo ele coloca uma conclusão em versos. Então eu gostaria de ler essa conclusão também. Então ele diz: Dirmepa, Chisi Jetsun Damba Manyepa, Tesi Sibetsawa Chechelam, Tenchung Tadan Talwe Umani, Choksam Shiken Tokpar Magyurte. Ok. Sem encontrar as instruções preciosas, os ensinamentos puros, dados
pelo venerável, nesse caso é por Manjushri, nesse caso fala de Lama Tsongkhapa, Manjushri, Buda Shakyamuni. Tesi Sipetsawa Chochelam, ou seja, até o momento no qual não se encontre os ensinamentos dados pelo venerável Manjushri, até esse momento, Tesi Sipetsawa Chochelam, o caminho para cortar a raiz da existência cíclica, Tenchuntada Chalve Umani, que é o caminho do meio, que está livre dos extremos do eternalismo e do niilismo, não será possível compreender e realizar nem uma pequena parte desse caminho. Enquanto a gente não entra em contato com os ensinamentos de quem já realizou isso, a gente não vai conseguir entender nenhuma parte disso. Eu mesmo, qualquer aspecto que eu tenha compreendido dessa correta visão da realidade, isso é unicamente, tudo isso é unicamente, isso e tudo isso é unicamente através da gentileza do meu próprio Guru. Gewadi Dag Manamkum, através desses méritos, através Gewadi Dag Manamkum, Tekchur Shedan Trebor Gyurgyurchik, possa, através desses méritos que eu aqui acumulei, possa eu guiar espiritualmente todos os seres no caminho Mahayana. Possa eu me tornar um guia para levar todos os seres inseparáveis dos seres mães, dos seres sencientes mães, no caminho Mahayana. Tadral umeteni matopar, sem realizar este caminho, sem realizar a vacuidade, que é o caminho do meio, livre dos extremos, pakchogoban rekpar minupe, não é possível nem tocar, nem encostar, nem chegar perto do estado dos arhats, que é sair do ciclo de sofrimento, samsara. Tompa tendrel tuntu tachene tsulshimbeba drubla tsumparcha. Por essa razão, a vacuidade e o significado da interdependência, por essa razão, tachene, através da análise definitiva da interdependência e da vacuidade, por essa razão, através da análise definitiva da interdependência e da vacuidade, se esforce corretamente para realizá-la constantemente. Kelpachewa gyarya nyekawa ludru luksan deni mawadak shingdi rimpur mituk nupgyur pue namcho denam nyurtu tsundruke. Ludru luksan deni mawadak Kelpa chewa gyarya nyekawe. Essa tradição que vem, porque tudo aquilo que a gente viu até agora sobre a correta visão da realidade foi transmitido a mim pelos meus mestres, que por sua vez receberam de seus mestres, que passou por Lama Tsongkhapa e que vem dos ensinamentos de Nagarjuna, que vem dos ensinamentos de Buda. Na verdade, mesmo se a gente pega a ordem de ensinamentos textuais mesmo, Buda escreve o Sutra da Perfeição da Sabedoria, que tem 4 versões desse sutra. Tem a versão longa, que são 100 mil versos. Tem a versão média, que são 20 mil versos. Tem a versão curta, que são 8 mil versos. E tem a versão extremamente curta, que é o Sutra do Coração. Ok? Aí depois, sobre esse texto, que é a versão curta de 8 mil versos, Nagarjuna escreve um comentário, que é chamada A Raiz da Sabedoria, Uma Tsawashera, o caminho do meio, a raiz da sabedoria, Uma Tsawashera. Sobre o texto da Raiz da Sabedoria do Caminho do Meio de Nagarjuna, Chandrakirti escreve o seu comentário, que é Entrando no Caminho do Meio, Uma Jukpa. Sobre o texto de Chandrakirti, Lama Tsongkhapa escreve o seu comentário, né, que é Uma Gomparapsel, a luz que esclarece a visão
da visão de entrar no caminho do meio, de Chandrakirti. Sobre o texto de Lama Tsongkhapa, eu tive a grande oportunidade de estudar diretamente esse texto de Lama Tsongkhapa. Tem outros comentários que nos levam até aqui. Ok? Então, se diz, essa tradição que vem de Nagarjuna, das duas verdades, que é o fato, um dos aspectos específicos de como Nagarjuna explica a visão de Buda, é que verdade relativa e verdade absoluta são da mesma natureza. Okay? São complementares e não contraditórias. Se diz, esta visão que Nagarjuna nos transmite, que vem de Buda Shakyamuni, ela é difícil de encontrar mesmo procurando por centenas de milhões de éons. Pelo mais que a gente procure, é extremamente difícil de encontrar. Shindir Rimbur Mitok Nupgyurwe. E nesses tempos, nessa época, onde não daqui a muito tempo, tudo isso se está degenerando. Essas tradições, essa visão, etc., se está degenerando. Namchadenam Nyurtu Tsundrute, aqueles que têm inteligência, aqueles que têm determinação, que têm inteligência, que têm discernimento, aqueles com discernimento se esforcem rapidamente para realizar. Porque se a gente vivesse numa época no qual a gente sabe que a gente ainda vai renascer no mesmo lugar, que todo mundo ensina a correta visão da realidade, que a gente sabe que a gente vai estar lá, a gente renasce, tudo bem, vai na escola, aprende a correta visão da realidade, depois vai meditar e não sei o quê, aquilo que todo mundo faz, que é o mais normal e que cada vez mais cresce mais, é uma coisa. Mas quando a gente começa a olhar, o que a gente vê? Que quanto mais a gente procura, mais difícil é de encontrar na realidade. Né? Mesmo quando a gente olha, para mim uma das coisas mais incríveis que existe disso é que quando a gente olha para as várias escolas filosóficas, né, para todas as filosofias que estão aí, que se desenvolveram, a própria física quântica hoje em dia, etc., etc., primeiro, na grande maioria das vezes, acaba se caindo ou no extremo do niilismo ou no extremo do eternalismo. Segundo, muitas vezes grandes filósofos chegam a grandes conclusões, mas se você perguntar como que você usa isso no seu dia a dia, eu pelo menos nunca vi nenhuma explicação. E o que nos traz aqui, que é tão difícil de encontrar, é essa visão coerente, que ela é coerente com a realidade, com aquilo que a gente pode ver, analisar, observar, e que ela nos traz um instrumento verdadeiro para eliminar o nosso sofrimento e ajudar os outros a sair do sofrimento deles. Isso não é difícil de encontrar. É mais do que difícil. Então, eu fico extremamente feliz, extremamente grato de poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu acho que, para mim, isso é uma das coisas mais especiais que eu já tive a oportunidade de poder compreender, entender. Eu me lembro sempre aquele mestre que eu sempre falo, o Genlakpala, quando ele teve que deixar o Tibete de um dia para o outro, quando teve o ataque militar em Lhasa, não sei o quê, aquela bagunça, tudo tal. Imagina que de repente está no monastério, de repente está todo mundo fugindo, não saber, tinha que fugir assim, de repente. E o que ele vai pegar? Você imagina que você está na tua casa e de repente você tem assim, meia hora para sair. 20 minutos você tem que sair, para nunca mais voltar. O que você leva? O que ele fez? Ele pegou um texto de Lama Tsongkhapa sobre a correta visão da realidade, amarrou na cintura e foi embora. Com aquilo de mais precioso que ele tinha. Esses ensinamentos, eles chegam a nós através de um processo de muitas pessoas que deram a vida para isso. Não é algo que a gente foi lá, estudou assim, assado, não, achou legal, bonitinho, foi lá. Não, tem um processo de pessoas que dedicaram a vida através da meditação, através do entendimento, através do processo de transmitir um para o outro, de passar por dificuldades enormes. E, ao mesmo tempo, são ensinamentos e visões que estão aí há 2 séculos e meio
E até hoje ninguém conseguiu provar o contrário. E olha que tentaram. Mesmo na Índia Antiga, tinham debates fenomenais sobre a correta visão da realidade. No Tibete também tiveram muitos e muitos debates e coisas, etc, etc. E assim a gente vai. A gente pode ver que hoje em dia, mesmo da ciência, qual que é a parte da ciência mais desenvolvida, da física, etc., a parte da física quântica. Que ela é extremamente coerente com toda a parte da correta visão da realidade que o Buda nos transmite. Né? Não, desculpa. 2 milênios e meio. 2 milênios e meio. Né? Esses 2.500 anos aí. E efetivamente tentaram de várias maneiras superar. Mas mesmo assim ainda está aí, segurando. Né? Se a gente pega os grandes textos de Nagarjuna e de Chandrakirti e de todo o resto, eles chegam a ser estudados nas melhores das universidades que existem hoje. E fica todo mundo de boca aberta, assim, olhando, nossa. Porque não é nada fácil todo o processo, a lógica ela é tão coerente, a análise ela é tão bem feita. E a gente tem a oportunidade de ter acesso direto a isso através de uma linhagem ininterrupta. Não é porque a gente pegou o livro, leu e achou legal. Isso é algo que não tem preço. Isso é algo que é extremamente valioso, mas depende de cada um de nós o valor que a gente vai dar para isso. Então o importante é, de novo, voltando, se a gente não desenvolver amor e compaixão, e não chegar a ter a compaixão no qual eu desejo que você seja livre do sofrimento que é causado pela visão errônea da realidade, não é a compaixão porque está com dorzinha. É a compaixão porque você tem ignorância. São dois níveis bem diferentes de compaixão. Então, existe a compaixão simples, a grande compaixão, a compaixão com objeto e a compaixão sem objeto. Tem 4 tipos de compaixão. A compaixão simples é desejar que o outro seja livre do sofrimento. A grande compaixão é desejar que todos os seres, de forma equânime, sejam livres do sofrimento. A compaixão com objeto é desejar que todos os seres sejam livres do sofrimento, porém entendendo o sofrimento não só o sofrimento superficial, mas também o sofrimento, por exemplo, por não realizar a impermanência. E a compaixão sem objeto é a compaixão que não só vê todos os seres como sendo vazios de existência intrínseca, mas como realiza que todos os seres sofrem a causa da própria ignorância de se agarrar à existência como se fosse objetiva, autônoma, independente. Então é o desejo que todos os seres sejam livres do sofrimento causado pela ignorância de se agarrar à existência intrínseca. Essa é a forma mais profunda de compaixão que existe. E essa compaixão que dá força para ir lá e meditar, e se concentrar e dar a prioridade na nossa vida para isso. Okay? Então, mais uma vez eu agradeço a todos, agradeço especialmente aos meus mestres. Eu tive a oportunidade de receber esses ensinamentos do meu mestre em Tashilumpo Kachin Losam Phuntsho Rinpoche, a quem eu dedico os méritos aqui acumulados pela sua longa vida. Eu dedico especialmente a Lama Gangchen Rinpoche que me deu essa oportunidade. Dedico especialmente a todos os outros mestres que estão vindo nas novas gerações, como Kyabche Trichan Rinpoche e vários outros, que possam dessa maneira, entre eles Tromo Geshe Rinpoche, Dema Gonsa Rinpoche e outros mestres, para que eles possam de verdade ainda continuamente sustentar o estandarte, a bandeira dos ensinamentos, que possam manter os ensinamentos vivos para o nosso benefício, porque a maioria de nós escuta uma vez, depois esquece. Então a gente precisa de alguém que nos lembre, que esteja aí. A gente precisa de alguém que tenha realizado para que possa nos transmitir. Então que bom que existem mestres preparados, que estão aí na nossa linhagem, que possam nos transmitir.
Então a gente dedica para a longa vida de cada um deles. Espero que aqui no Brasil, né, eu não tenho conhecimento, não tenho ciência se outras vezes no passado o Bodhisattva Charyavatara já tenha sido lido e comentado abertamente aqui ou não, mas espero que sim muitas vezes, mas se não, espero que ainda tenham muitas e muitas outras a vir. Né? É um texto importante, a gente não concluiu o texto ainda, a gente vai fazer isso domingo. Mas esse 9º capítulo ele é muito importante e de verdade me dá uma alegria porque dá a sensação de concluir o 9º capítulo tendo entendido alguma coisa, né? Porque se a gente pega o 9º capítulo e lê, a sensação que dá é não dá para entender nada. E é super comum, como eu disse ontem, eu acho, nos monastérios, chegar no 9º capítulo e só ler rapidamente e não explicar coisa nenhuma porque é muito difícil de explicar e de entender. Então, o fato da gente ter tido a oportunidade juntos de poder ler e analisar e tentar entender e refletir, etc., mesmo que a gente não tenha entrado nos detalhes sobre ele, pelo menos num nível superficial a gente poder ter entendido isso é maravilhoso. E me deixa muito feliz. Okay? Então, eu agradeço a oportunidade a todos. E a gente faz no domingo no final de tudo. Então, com isso a gente vai dedicar os nossos méritos, ok? E o que mais? E é isso. De novo, agradecer a todos os meus mestres, especialmente também a Geshe Thupten Rinchen, sua longa vida, que foi aquele que me ensinou principalmente toda a parte da filosofia, que deu a possibilidade de explicar muitas coisas, a Kachin Losam Phuntsho Rinpoche, com quem recebi os ensinamentos sobre a correta visão da realidade, comentário de Lama Tsongkhapa, que dá a possibilidade de estar hoje compartilhando aqui com vocês também, né? Porque aquilo que a gente traz também é o resultado de muito esforço, de muitos anos e de muita coisa que vem aí, né? E lembrando que possa a gente repetir muitas vezes os ensinamentos para devagarzinho ir colocando sementes, plantando sementes, regando as sementes que já estão lá. E é uma planta que vai crescendo devagarzinho até dar os seus frutos. É um processo gradual. Ok? Então, alguém sabe me dizer quanto tempo foi que a gente ficou no 9º capítulo, não? 2 anos, mais ou menos? Por volta de uns 2 anos, né? Que, na verdade, é pouco tempo. No sentido que, para poder entender e tudo mais, pode passar muito mais tempo. Mas é importante, como a gente disse antes, a gente não ter tido pressa para entender isso. Né? 2 anos. O fato da gente também não ter colocado pressa, da parte de todos também, de querer logo já começar e concluir, mas poder dar o tempo para a leitura, para o entendimento, para a reflexão, tudo isso é importante. Como diz o Rinpoche muitas vezes, as sementes que a gente está plantando são muito boas, então com certeza os frutos vão ser bons. Okay? Então eu dedico especialmente também os nossos méritos aqui para que essa linhagem, esse conhecimento, essas realizações possam permanecer estáveis aqui nessa terra, aqui no Ocidente, aqui no Brasil, nessa e nas futuras gerações também. Que gradualmente esse entendimento da correta visão da realidade, ele se torne uma compreensão, de uma compreensão se torne uma experiência para cada um de nós e que gradualmente possa se difundir por todos os outros seres que estão à nossa volta. E dessa forma eliminar a raiz do sofrimento, da ignorância que gera o egoísmo. E possamos cada um de nós, através dos méritos aqui acumulados, pela leitura, pela reflexão do 9º capítulo do Bodhisattva Charyavatara, possamos nós, através disso, realizar a correta visão da realidade, sem obstáculos, para ajudar cada ser a sair do próprio sofrimento. Yanda tawa rinpoche ma ke panam ke gyurchi ke pa nyampar me payang
Kongne konto pelwarsho. Possa a preciosa, correta visão da realidade que ainda não nasceu, nascer e crescer. Possa aquela que nasceu não se degenerar e crescer para sempre. Seria só de ler o verso 108 do Guru Puja também, com uma pequena mudança nele. Korde ranshin dutsa me ba dang gyunre tenre luwa me ba ni pensu galme troksu charwai ludru gondon tope gyuru. Samsara e Nirvana não possuem nem mesmo um átomo de existência própria, enquanto causa e efeito e originação interdependentes são infalíveis. Possa, através da força de nossos méritos, possam eles se transformar na causa para realizarmos a grande visão de Nagarjuna, segundo a qual essas duas coisas são complementares e não contraditórias. Gewadi nyurdo da lama sangye drupgyurne drowa chikyang malupa te sala goparashu jetsun lame kutse raptenchi namkar tinle chochur gep lo san tempe drume sasumge drove munse tato ne gyur nimo dele tsendele nime kunyan delekshi insen takto de elekpe Concho sumki jingilo, concho sumki ngodrubsol, concho sumki trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Mi me cerve tercen cerezi drime kempe wampo champelia dupoma Jom tse sangwe dang kanch tso ge tsong kapa lo san chakpe shabla asolwade. Muito obrigado a todos e nos vemos hoje, que dia é? Hoje é sexta já, tá bom. Então amanhã, só lembrando, tem esse evento que é da Trip no parque. Eu estou indo no evento porque a ideia de fazer foi minha lá do começo, então
É um evento que a ideia é de poder dedicar um dia para atividades virtuosas, positivas, juntos, etc. No Parque Vila Lobos, eu vou estar lá presente também. E depois disso nós temos domingo, então, que vão ter a conclusão do Bodhisattva Charyavatara e depois a iniciação de Kurukuli. Amanhã no parque, às 2, começa às 2 horas no parque. Começa às 2 no parque. Isso, o evento começa às 2.